Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, quem me segue aqui no canal, que deixa o like, compartilha, comenta. Então, nos ajuda muito aos nossos vídeos chegar mais longe para pessoas que precisam ir de uma palavra, entender. E eu percebi que os nossos vídeos têm ajudado muita gente que tem desejo de SUI. Vocês sabem o que é, porque os comentários estão sendo muito, falando que tinha esse desejo, que agora não tem mais, agora entende, hoje é mais devota a Deus, mais crê, que Deus existe, e isso é muito importante para nós. Então, eu só tenho que agradecer a vocês, tá? São pessoas novas também que estão chegando, perguntam sobre a máscara. Eu uso máscara porque tem uma alergia muito forte, ao cheiro, a poeira do mofo, aí minha garganta começa a penicar, eu passo mal e começo a tossir muito e não consigo fazer investigação, tá? E eu agradeço muito a vocês, então compartilhe o vídeo, nas suas redes sociais que vocês tiverem, vocês compartilham para que consiga chegar em pessoas que precisam aí de ouvir, esses testemunhos que são dessas pessoas que desencarnaram fazendo isso, que é errado e que não compensa fazer isso. Então nós vamos buscar isso e nós vamos ajudar muita gente com esses vídeos que a gente faz a investigação e aí os espíritos falam o que acontece após aí a pessoa cometer essas coisas erradas de SUI, que eu não posso falar o nome. E nós ficamos felizes com os testemunhos que a gente está recebendo aí nos vídeos, tá bom? Nós estamos aqui para fazer uma investigação a pedido de uma mulher que ela morou nessa casa, Então ela não é dona aqui mais, nós pedimos autorização, tem um senhor que cuida aqui, ele tem animais aqui, ele prende os animais aqui, mas a gente veio aqui pedir autorização para investigar, que não mora ninguém, só prende os animais aqui porque eles falam que aqui parece espírito, e que eles têm medo. Então eles trabalham aqui em volta, trabalhando, roçando, plantando mandioca, plantando verdura, mas não utiliza a casa por causa disso. E nós estamos aqui a pedido dessa mulher que, quando o pai dela era dono aqui ainda, ela morou aqui junto com o pai e a mãe e tinha 2 filhos homens. Então ele gostava muito dos filhos homens e ela era a única filha mulher. Então o que aconteceu com ela, gente, é assim, os pais antigamente eram muito, muito rígidos e não sabia demonstrar amor aos filhos, era tudo diferente, E ela disse assim que, não sei se é porque era só ela de filha mulher e ele não gostava, ele queria que todos os filhos fossem homem, ele tratava ela de uma indiferença muito grande. Se ele chegasse em casa e ela não tivesse ainda feito a janta, ele pegava ela, muitas das vezes sentava ela em cima de um formigueiro para que ela pagasse caro por não ter feito ainda, não estar pronta ainda a janta. Ela disse que sofria muito quando ele falava assim, vou te colocar no formigueiro. Então ela tentava fazer tudo perfeito, porque ela tinha muito medo. Mas ele, quando chegava nervoso, chegava com raiva, ele pegava ela, parece que ele falou assim, tinha dia que ele estava transformado. Então ele chegava com muita raiva, ele catava eu e colocava lá em cima do formigueiro. Aquelas formigas me picavam, ela falou assim, eu tenho trauma até hoje, entendeu? Eu vejo uma formiguinha pequenininha, aquilo já fico mal, devido a ele fazer isso comigo. E diz que uma vez ela quebrou, tinha uma tigela, que ela estava colocando, ela fez polenta, e diz ela que colocou a polenta, que ele gostava muito, ela fazia tudo para agradar o pai dela. E ela fez a carne moída, o molho de carne moída, para colocar em cima da polenta. E diz ela que quando pegou, depois que ela tinha colocado a polenta dentro da tigela, ela segurou a tigela
e foi colocar, tá, perto da panela para que ela despejasse o molho. E nesse momento a mão dela escorregou, a tigela caiu no chão com a polenta e quebrou. E ele estava lá fora, estava meio longe, não sabe como que ele ouviu, porque na hora que caiu também ela gritou de susto, né? E ele veio correndo, e quando ele viu aquela situação, ele falou que por que ela fez isso? Se era por pirraça. E ela falou que não era pirraça. Não é pirraça. Eu derrubei sem querer, mas eu trabalho, porque ela não tinha de onde receber, ela trabalhava só pro pai dela, né? Eu trabalho até muito mais do que eu já trabalho para que eu consiga pagar essa tigela que quebrou. E ele disse assim, por que você trabalha muito mais? Você acha que você trabalha muito? Diz que levava tudo assim, a conversa ao contrário, sabe, do que ela falava. É como se ele entendesse diferente, como se ela estivesse dizendo que trabalha muito e ia trabalhar muito mais. E aí ele ficou nervoso e já grudou ela e ela sabia que ele ia fazer aquilo com ela. Ela não entendia que em vez dele bater nela, por que ela fazia aquilo? E ele saiu arrastando ela. E disse que aqui tinha muito assim, ó, fazia que ela chegava a subir aquele morro de formiga. E ele chegava lá em cima assim, ó, sentava ela em cima e ficava segurando. Até as formigas picar muito ela. Ela gritava, ela pedia, ela implorava e ele continuava fazendo isso com ela. Ela falou assim, é como se ele sentisse um prazer em fazer isso comigo. E eu fui ficando nervosa com aquilo. E eu pedia para ele morrer. Eu pedia para ele que ele caísse dentro de um poço. Eu pedia que ele caísse lá no rio quando fosse pescar e afogasse. Eu pedia, porque eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Então, ou eu fugi de casa, mas eu fugi para onde? Né? Porque desde que minha mãe faleceu, que eu era pequena, quando eu nasci, né, ela ficou doente. Ela parece que na dieta, ela quebrou a dieta, gente. Tinha uma dieta, porque a gente tem uma dieta de 40 dias. E assim que ela nasceu, parece que ela quebrou a dieta fazendo serviço pesado. Ela falou que creio que é porque o pai dela mandava na casa e ela tinha que fazer. Ela falou, mas eu não tenho certeza disso. E aí a mãe dela ficou muito doente e veio a falecer. E quem acabou de cuidar dela foi o pai dela e os 2 irmãos mais velhos. E eles já estavam acostumados com ele fazer aquilo com ela. Para eles aquilo era normal. Só que para ela não estava aguentando mais. Então ela acha que é porque como a mãe dela ficou doente quando ela nasceu, então ela acha que ele tinha raiva dela, como se ela tivesse culpa pela mãe dela ter falecido. Ela chegou a passar isso pela cabeça dela. Mas ela que não sabe se é isso, porque ele nunca disse para ela o porquê que ele fazia isso com ela. E ela falou assim, eu vivia assim dias que eu já levantava, já com o coração acelerado, pensando hoje, não sei se vai acontecer aquilo dele me levar lá pro formigueiro, né? Podia me levar lá para outro lugar que seja, ela falou assim, podia me levar e me bater então, mas não no formigueiro, porque do formigueiro ela não aguentava mais. Ou me levar embora daqui, me soltar na rua, sei lá, mas não estava aguentando mais. Então ela disse que desejou muito que o pai dela, ela queria muito isso. E diz ela que quando ela já estava, mesmo que ela já estava adulta, né, ela falou assim, eu já estava lá com meus 20 anos, porque nem namorado eu arrumava para sair de casa, porque eu não saía de casa. Era só trabalhando, não ia em festa, não ia em lugar nenhum. Então, como que eu ia arrumar um namorado, né? E ela já adulta, e ele tinha mania de fazer isso com ela. E aí, como ela já era mais forte, tudo, ele vinha com ela assim, empurrava ela em cima do formigueiro. E ela não entendia porque que sempre ele tinha essa atitude, porque com os irmãos dela, ele nunca fez isso, de colocar no formigueiro. Aí ela falou, será que eu era filha dele mesmo? Por que ele fazia isso? Queria entender se ele tinha desconfiança que ela não era filha, se era porque ele achava que ela era culpada pelo falecimento da mãe. Porque ela falou assim, a minha pele, eu fiquei até com alergia, a minha pele é grossa. Né? Eu não falei com ela pessoalmente, foi
por telefone e ela mandou uma foto do braço dela, é grosso. Ela falou assim, as minhas pernas, assim, ela tem como se fosse assim, uma coça de um sapo. Ficou tudo grosso, de tanto levar a picada de formiga. E o pai dela, né? O pai dela passou mal aqui. Ela falou assim que estava passando mal e ela viu o pai dela passar mal e batendo no peito e dizendo que estava passando mal, tô passando mal, tô passando mal. E ela olhou e viu ele caindo, passando mal, e ela ficou só olhando, porque ela não aguentava mais. Quando aconteceu isso, ela já desejou que ele partisse. E do jeito que ele caiu, ele bateu a cabeça e começou a gritar. E os irmãos que estavam lá fora veio correndo. Quando ela viu que os irmãos vinham, ela... Não sei o que aconteceu, que o pai caiu. Eles foram buscar ajuda, né, para os vizinhos virem ajudar. Mas, infelizmente, parece que foi assim, fulminante, né? Um infarto fulminante. E ele caiu no chão e veio a falecer. Mas ela ficou com essa imagem na cabeça dela. Ela falou, eu tenho que ser sincera com você, Rose. Porque eu gostaria muito que você voltasse naquele lugar, porque nunca mais eu piso meus pés lá. Mas que você ajudasse o meu pai, porque eu tenho certeza que meu pai está preso. E gostaria muito que você perguntasse para ele o porquê que ele fazia aquilo comigo, o porquê que ele colocava eu no formigueiro. E meus irmãos não, era só eu. Gostaria muito que ele pudesse falar sobre isso. Se ele não falar, tudo bem. Mas ajuda ele, porque eu tenho certeza que ele está sofrendo. Ele fez muita maldade comigo. Só que eu já perdoei ele. Você pode falar para ele que eu já perdoei ele, porque ele fazia comigo. Mas me preocupo muito por ver ele cair, como eu vi e deixei, por desejar que ele falecesse, para mim parar de sofrer. E ela falou que depois que ele faleceu, ela ficou com esse sentimento de culpa, mas ela não sofreu mais, né, essas coisas. Os irmãos dela era bom para ela. Então, ela cozinhava, fazia de tudo para os irmãos. O irmão casou, ela casou, né? E eles venderam aqui e foram embora. Mas diz ela que por várias vezes ela viu o pai dela sentado no pé da cama dela. E quando ela tinha essa imagem do pai dela sentado no pé da cama, ela levava um susto, que é como se ele estivesse vivo e ele fosse levar ela para o formigueiro. Então ela entrava em desespero. E ela falou que não quer que o pai dela sofra. E que ela quer tirar esse peso da consciência do que ela fez, né? Dela pensar isso, dela desejar isso para o pai dela. E hoje nós estamos aqui. Nós vamos passar o K2 e dando presença, vamos fazer um Spirit Box aqui, né? Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva e ativa o sininho para novas notificações. No momento que você ativa o sininho, todas as vezes que eu postar vídeo às 18h45, a notificação vem para você, tá? E você que nos ajuda aqui no canal, que Deus os abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Que Deus transforme tudo em bênção, vocês que têm nos ajudado aqui no canal. Nos apoiando, compartilhando, deixando o like, o comentário, né? E compartilhar os vídeos, que nem vocês compartilham nas redes sociais de vocês, em grupos. Isso ajuda muito nossos vídeos e mais longe. Deus não colocou vocês à toa na minha vida. Deus colocou vocês na minha vida, porque sem vocês eu não consigo fazer nada, não tem canal, eu não consigo, né? Então, com vocês, a gente fica muito feliz, porque o que vocês têm feito por nós, só Deus para recompensar, tá bom? Nós vamos ligar o K2. Parece que tá andando em cima aí. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor, toca no K2. Escutou? Não sei, parece que eu, sei lá, abrindo a porta. Deixa eu ver. Vem aqui, amor, vamos ver, olhar aqui. Não, tá fechada a porta lá. Tem não.
Mas você escutou o barulho, não escutou? Tá dando sinal no K2. Aqui, tá dando sinal, gente. Então vamos. Aqui, amor. Vamos fazer o... Vamos pegar os aparelhos e já começar. Já começar. Gente, o dono aqui, o dono, né, o responsável que cuida daqui, ele tem os gatinhos, ó. Dá uma olhada, que coisa mais linda, gente. Olha que gatinho mais lindo. Então era eles. Será que é eles, amor? Olha, amor. Estão quietos. Eles são lindos, né, amor? Deixa eu ver aqui. Eles são mansinhos, gente, ó. Olha o olho, que coisa mais linda. Olha, gente. Não acredito. Olha aqui. Que coisa mais linda. Ó. É bonito, né? Vamos fazer o... Vamos pegar os aparelhos. já iniciar aí. Com toda a licença, com todo o respeito, estamos aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim, voz de homem. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com a Anja Mentora para lhe ajudar. Você pode falar seu nome para nós, para a gente se comunicar? Milton? É esse seu nome? Milton, tá correto? Isso, né? É isso mesmo, Milton. Ô Milton, você pode falar para mim se você é o homem que faleceu aqui dentro dessa casa, né? Você era dono daqui, faleceu nessa casa, com infarto? É ele mesmo. Infelizmente, o Milton, a gente está aqui, né, porque foi sua filha, na verdade, que pediu para a gente vir aqui, tá? E nosso intuito aqui é ajudar você, porque a sua filha sofre por ter desejado aí que você realmente partisse desse mundo. Ela mesma confessou para mim que ela desejou muito isso, devido ao que você fazia com ela, Milton. Ela falou que qualquer coisinha, você pegava ela e colocava ela em cima do formigueiro. Na verdade, era uma tortura, né? Hã? Um castigo, mas isso aí para mim é uma, né? Então, eu gostaria de saber por que você fazia isso com ela. Você pode falar para mim? Ela mata? Não entendi. Falou que ela mata. Não posso falar o nome, né? Quem? Com quem que ela fez isso? Nossa, fiquei até gelada agora. A mãe dela? Não entendi. Mas que eu sei, a mãe dela teve ela e ficou doente quando estava de dieta por ter quebrado a dieta, pegado peso, nessas coisas. Então, não foi ela que fez isso. Você fala que é por causa disso? Porque a mãe dela teve ela e mais aí veio a falecer. É por causa disso? É por causa disso,
da mãe dela, mas ela não teve culpa porque a mãe dela teve ela, foi você é o pai, ela é mãe. Ela quebrou a dieta, né? Pegou um peso muito além do que ela podia pegar e foi assim que ela foi ficando doente e acabou falecendo, mas ela não tem culpa. Foi ela. Teria sido ela se ela tivesse provocado o desencarne dela, mas não, ela só nasceu. É só porque ela nasceu, você achou que ela não deveria ter nascido? Isso. Isso. Que não deveria ter nascido. Esse é o pensamento dele. Então ele acha que por causa disso por causa dela perdeu a vida. Gente, tá uma bagunça aqui em cima desse telhado. Eu fico pensando nesse gatinho pequeno, amor. Se for rato, esses ratos carregam os gatinhos. Nossa Senhora. Vai carregar a casa. Meu cabelo já até arrepiou. Caiu um aqui na minha cabeça, que tá aberto aqui, ó. Ô Milton, ela pediu que a gente ajudasse você. E você disse que quer ajuda. Só que agora que você desencarnou e que você sofre aqui, a gente sabe que você sofre aqui. Você sofre aqui? Viu? A gente sabe que você sofre aqui. E que você pensou isso. Que ela foi a culpada, né? Ela não foi a culpada. Hoje você sabe que ela não é culpada. Você consegue entender que ela não é culpada? Sim. Então você entende que ela não é culpada. A gente fica triste com essas coisas, na verdade, né? Por que que você, quem ensinou você, aonde você aprendeu isso, que castigar uma criança em cima do formigueiro? Meu pai. O seu pai fazia isso com você quando te castigava? Quando você era criança, ele ia te castigar, ele fazia isso, colocava no formigueiro? Sim. E você, porque aconteceu isso com você, você sabe o sofrimento que é sentar em cima do formigueiro, que é ficar em cima do formigueiro. Sabendo disso, você fez isso com a sua filha também. Eu errei. Sim, você errou. Errou muito. Ela te perdoou. Você está perdoado por ela, por ter feito isso. O meu intuito aqui é ajudar você, né? E você se arrepende de ter feito isso com ela, de ter causado isso na vida dela, até deixado ela desejar que você partisse porque ela não aguentava mais, era muito sofrimento. Você se arrepende? Sim. É muito bom quando se arrependemos, né? Eu sei que tem mais de 30 anos que você sofre aqui. Que ela falou para mim. É mais de 30 anos sofrendo aqui, né? Quase 40 anos já sofrendo aqui. Então ela quer que você descanse em paz. E você quer pedir perdão? Para Deus. Filha.
A sua filha já te perdoou, tá? Falou pra mim que já te perdoou. É muito importante isso, que você lembrou dela também, né? De pedir perdão. A gente faz as perguntas porque a gente faz uma investigação, né? E também porque ela queria muito saber o porquê que você fazia isso com ela. Muito mesmo. Mas, na verdade, isso ia atormentá-la muito, por não entender. Mas você passou por isso também, só que você entendeu que tinha que fazer isso também. Não é assim. Ela não pensa assim. Ela protege os filhos porque ela fala, eu sofri muito e eu não quero que meus filhos sofram e nem deseja que eu morra. Viu? Será que é errado? Ou será que é um trem que não quer deixar a gente terminar? Nós vamos terminar, tá? Nós vamos terminar. E você se arrependeu? Você consegue se arrepender de tudo que você fez? Sim. Também é muito importante, né? Se arrepender, pedir perdão, né? E perdoar também alguém que fez alguma coisa. E perdoar ela. Inclusive ela que pediu, queria muito ser perdoada por você, por ela desejar que você partisse. Você perdoa ela? Eu fico feliz, porque assim, ela também vai ficar muito feliz. Porque você vai sair desse local, ela também vai tirar um peso da consciência, que é muito importante, né? E você amava muito a sua esposa por achar, né, que ela fez isso? Você amava a sua esposa? Sim. Então, é só uma pergunta, porque assim, eu queria saber se você amava ela. E porque eu quero passar isso pra ela, né? Porque ela vai assistir o vídeo e ela vai ver. Chegar ao ponto de achar que ela era culpada. Ela não é culpada, né? A mãe dá a luz com a maior alegria para um filho, né? E o que aconteceu com ela foi uma fatalidade, né? Com a sua esposa, não foi culpa dela. Então, a gente vai deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Sim. Você consegue ver o anjo, a mentora que está do nosso lado? Sim, são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela. Segue seu caminho. Viu? Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Milton, né? Ele estava realmente aqui sofrendo. E tinha um pensamento de que a filha era culpada, porque se ela não tivesse nascido, a esposa não teria, né, falecido. Mas não é assim, né? E ele também passou pelo mesmo processo, né? O pai dele castigava ele em cima do formigueiro, ele foi castigar a menina em cima do formigueiro. Olha, é de doer o coração, né? Ele sofreu, só que ele passou esse sofrimento para a filha. É o que a gente não pode fazer, né? Não repetir uma coisa ruim que fizeram com a gente, fazer com o próximo. Jamais isso, né? Porque daí a gente se torna igual a pessoa. Isso a gente não pode fazer. É que nem vingança, a gente não pode pensar numa vingança. Isso não faz bem pra gente. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Milton, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, mentora, se o Milton conseguiu, né, fazer a passagem? Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.